Outra coisa que também me ensinou muito é o quanto te deixa satisfeito de subida na bolsa. Quer dizer, 50% é ótimo, mas quem vende com 50% nunca vai ver os 1.000. E eu me lembro bem quando você veio aqui há um mês, que você estava falando, né, do AGF e conversando com a nossa audiência, que você falou assim, olha, se você está pensando em investir a curto prazo, se você gosta de fazer day trade, o AGF talvez não possa te ajudar, mas se você está pensando em montar patrimônio, às vezes... E isso tem rolado muito no Instagram da rádio e também no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube do TC, que é onde a gente faz a nossa transmissão ao vivo lá da TC Rádio. O pessoal tem falado assim, eu tô pensando em comprar tal ação para o meu filho. O que vocês acham tal? Aí você falou, esse tipo de racional, aí a gente pode tentar te ajudar. Você tá percebendo uma mudança, assim, em boa parte dos investidores? Por que eu tô falando isso? Quando os juros bateu 2%, né, na época da pandemia, puxa, era difícil, né? Você vê um papel que não subia, tudo subia muito rápido. Exato. Agora, o cenário é bem diferente. E me parece que esse cenário, que é difícil para todo mundo, tem muitas pessoas machucadas, muita gente perdeu dinheiro, mas se for para ver o copo meio cheio, acho que muitas pessoas também estão entendendo que ficar rico é ótimo, é uma delícia quem não quer. Mas também não é de um dia para o outro, não, né? Exatamente. Bom, as pessoas... Uma das piores coisas que pode acontecer com a pessoa quando ela começa a investir na bolsa é ela acertar muito logo de cara. E geralmente quando você acerta muito logo de cara, não é pela sua competência, é por sorte ou momento de mercado que você está vivendo ali, em que qualquer coisa que você escolhe vai subir. Então, isso aconteceu muito ali no início, quando o pessoal começou a se interessar por bolsa em 2018, então, em que os ativos estavam tão depreciados, né, que qualquer coisa que você escolhesse ali ia subir inevitavelmente, né? Óbvio, se tivesse algum nível de qualidade. De novo, essa mesma coisa aconteceu em 2020, né? Que foi um movimento muito rápido, em que as pessoas viram que ele tinha uma oportunidade, compraram, assim, quem podia comprou, né, esses ativos, e rapidamente viu isso se multiplicar, assim, dobrar. Não é assim, não é sempre que isso vai acontecer. Outra coisa que também me ensinou muito é o quanto te deixa satisfeito de subida na bolsa. Quer dizer, 50% é ótimo, mas quem vende com 50% nunca vai ver os 1.000. Nossa, isso é legal pensar nisso. Assim. E 1.000% em um ano não é viável, não é crível. Isso só acontece no longo prazo. Só é possível no longo prazo. Né? Então, comentei de Magazine Luiza, né? Na época que estava nesse frenesi. Foram uns papéis que explodiram, né? Foram dos papéis que explodiram, teve uma valorização extremamente expressiva, mas de quem ganhou o dinheiro com Magazine Luiza? Quem entrou lá atrás e quem segurou todo este tempo. Conta pra mim, quem segurou todo este tempo? Tem aquela história, se você pegasse o dinheiro que comprou um iPhone, ao invés de comprar o iPhone na Magalu, tivesse comprado as ações, você tinha, sei lá, tava milionário. Então, mas quem que faz isso, né? Pois é, mas na prática, por que isso acontece? Porque na prática a gente tem pouquíssimos investidores que são investidores de longo prazo por convicção. A maioria dos investidores vira um investidor de longo prazo por conveniência. Porque o papel cai, né? Porque o papel cai. E você vai fazer o quê? Você vai vendendo prejuízo? Não, vou comprar mais, né? Vou fazer o preço mais, vou ficar ali. E você vai se amargurando, você não sabe o que você está fazendo. Tem um momento em que você chega em que o mercado é cíclico. Então, geralmente quando você vai nutrindo esse sentimento do tipo, caramba, o que eu fiz? A bolsa não é para mim, você vê o seu dinheiro cair. Por que isso acontece? Muito provavelmente pela falta de confiança e pela falta de conhecimento, né, nas tomadas de decisão que você fez. Certo? Então, muitos acabam virando investidores de longo prazo por conveniência, não por convicção, o que é muito diferente. Então, eu acredito muito que a gente tem hoje, são 5 milhões de CPFs, são 5 milhões de CPFs, não são 5 milhões de investidores. Muitos desses, inclusive jovens, saiu uma matéria essa semana no Estadão dizendo justamente isso, que os jovens estão fugindo da bolsa. Então, aquele movimento de rejuvenescimento da base de acionistas, de investidores, está mudando novamente para investidores mais maduros. Porque em geral, acho que a maturidade ela te ajuda a lidar melhor com frustrações e também a galera mais jovem talvez não tenha tanto dinheiro assim, começa Sem a perder, dúvida. isso começa a apertar Exato. No bolso, você sai, né? O que o jovem pensa? Gente, eu não posso me dar o luxo de perder agora esse pouquinho que eu conquistei. Para que eu vou correr risco se eu tenho uma taxa de juros de 13,75? Gente, vocês não são os únicos que pensam isso. Por que o mercado está caindo? Todo mundo pensa igual. Geralmente a manada não é algo inteligente. Não estou falando que é errado.
muitas das pessoas que chegaram na Bolsa em 2020 não deveriam estar ali. Colocaram recursos que não eram para estar na Bolsa. Eram recursos que elas tinham intenção de tirar muito brevemente. Vou fazer um dinheiro ali, como se fosse... vou vender uma artezinha na praia, vou fazer uma renda extra e depois eu saio, depois eu vejo o que acontece. Não é assim. Então, a decisão da sua última caixinha, que é a caixinha do longo prazo, que você precisa estar muito preparado para fazer isso. Você precisa estar aberto para entender que vão ter muitos desafios ao longo do caminho, que você vai descobrir o seu perfil de investimento ao longo do caminho, uma trajetória, né? Porque, geralmente, o seu perfil de investimento, ele muda muito conforme a maré muda. Ô Luiz, e nesse sentido, qual que é a principal característica, ou quais as principais características de um investidor que olha para o longo prazo, de um investidor que é mais fundamentalista? Estou te perguntando isso porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu sou um investidor de longo prazo, eu sou uma investidora de longo prazo, mas quando você vê ali o seu patrimônio caindo, por qualquer que seja a situação, isso te machuca de um jeito que você não consegue não resgatar, sabe, você precisa resgatar aquele dinheiro, você assume o prejuízo, você não consegue ver no curto prazo o seu patrimônio cair ali. Então, assim, para essa pessoa, talvez o longo, sabe? Será que essa pessoa é longo prazo? É uma questão psicológica? O que você pode falar nesse sentido? Tem características, assim, que a gente pode falar, se você pensa A, B e C, a tendência é que você seja um investidor que olhe mais para o longo prazo. Ótimo. Deixa eu usar um exemplo que é fazer uma analogia que é bastante importante, que é a analogia da dieta. Tá. Então, eu fiz uma dieta em 2021, uma reeducação alimentar, eu eliminei 28 quilos. Depois de um longo tempo de você me ajuda guerra aí com a com balança. Isso. Pois é, sempre tive essa questão de peso, de imagem, enfim, sempre lutei muito contra a balança, de engordar, emagrecer. E em 2021 eu tomei a decisão que eu ia me programar para me reeducar, né? Reeducar toda a minha vida, enfim, alimentar e tal. É a mesma coisa quando você tem essa filosofia na bolsa. Então, quando você vai investir em bolsa de valores, qual é a mentalidade correta? Eu quero investir para enriquecer. Não, eu quero investir para ter um futuro, uma aposentadoria, ou que seja, uma carteira, um patrimônio que me gere uma renda suficiente para ter uma vida confortável e que me suporte em um momento em que eu não vou ter um fluxo de renda suficiente do meu trabalho. Afinal, eu quero parar de trabalhar algum tempo, ou sim, enfim, quero ter a possibilidade de fazer o que eu realmente gosto e não o que eu faço aqui por dinheiro para sobreviver lá na frente. Então, você quer ter o quê? Uma renda através da sua carteira. Então, percebe como a mentalidade muda? Então, esse é o seu objetivo, seu objetivo de longo prazo. Então, eu não me reeduquei porque eu queria simplesmente emagrecer. Eu queria ter uma vida mais saudável. Eu queria poder aproveitar os meus dividendos lá na frente com saúde, né? Então, é uma mudança muito sucinta, mas extremamente importante. Então, primeiro, seu objetivo tem que estar alinhado. Segundo, você precisa ter metas críveis. Então, o que eu fazia muito? Meu Deus, vou ter uma viagem. Eu vou emagrecer o máximo possível, vou fazer o máximo de esforço para, em 2 meses, eu chegar no meu objetivo. O que acontece quando você se coloca numa posição, assim, de se maltratar em um curto espaço de tempo? Quando você chega nesse objetivo, qual que é seu primeiro passo? No dia seguinte... Chutar o balde. Chuta o balde. Vou voltar. Por quê? Porque você não virou aquela chave. Então, metas críveis. A gente faz metas nas ações em quantidades de ações e não em valor financeiro que eu vou aportar. Porque os dividendos, eles são pagos em função da quantidade de ações que você tem, não em função de quanto você colocou. Quando você também tem essa mentalidade de quantidade de ações, você começa a perceber o seguinte, se a minha meta é em quantidade de ações, se eu pagar R$5 ao invés de 10, é melhor para mim. Sim, tá pagando mais barato no papel. Então, agora que a bolsa está caindo, maravilhoso! Porque eu vou atingir a minha meta em quantidade de ações mais rápido. Gastando menos. Entende? Então, uma coisa vai puxando a outra. E, obviamente, você não vai se colocar a meta de 1 milhão de ações em um ano. Poxa, legal. Quanto que eu posso aportar por mês? E aí, você vai formatando as suas metas de 1 ano, metas de 5 anos e vai angariando essas pequenas conquistas ao longo do tempo. E qual que é a outra regra? Não deixe para começar na segunda-feira. Começa no domingo, começa na sexta. Por que não? Né? E procure algum especialista que entenda do assunto.
né? Então, se você quer fazer sozinho, poxa, procure alguém que é do setor, mas que possa te ajudar a entender, a você se educar melhor sobre aquele assunto. Ou se você quer terceirizar, procure quem faça esse serviço, quem tem esse know-how, né? Então, acho que são dicas muito valiosas que vão te levar a pensar na bolsa como uma filosofia, não como um cassino, não como qualquer coisa do tipo, né? Uma roleta em que você vai enriquecer muito rápido, porque isso não é verdade.